Olá, boa noite, tudo bem? Nesse mês de outubro, o Influenciadores segue homenageando as nossas crianças. Por isso, no programa de hoje, a gente vai conversar com um dos idealizadores, um dos criadores e uma das mais importantes fundações para o desenvolvimento de crianças e adolescentes no estado do Ceará. Alenberg Quindins, da Fundação Casa Grande, está com a gente hoje aqui no Influenciadores. O Influenciadores de hoje vai contar a partir de agora a história de um cearense do município do Crato, que há mais de 2 décadas tem transformado a vida de crianças e adolescentes da região sul do Ceará. Ele é músico, pesquisador e produtor cultural e tem como grande feito a criação da Fundação Casa Grande, uma escola que é referência na educação infanto-juvenil. Aqui ao meu lado, Francisco Alenberg de Souza Lima, ou simplesmente Alenberg Quindins. Tudo bem, Alenberg? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Celso, um prazer estar aqui com você hoje. Prazer todo nosso, obrigado pela presença. Quando a gente fala em transformar vidas, a gente também está falando em missão, Alenberg? Sim, porque o empreendedor social, ele é uma pessoa que ele encara isso como uma missão. Não dá para fazer um trabalho social sem ter essa missão de cumprir uma missão. Então, de certa forma, chega a ser um sacerdócio mesmo, porque você se dedica a influenciar a vida das pessoas, né? A interagir com a vida das pessoas. Na realidade, o empreendedor social, ele é um caça-talento, né? Você se vê assim como um caça-talentos? Sim, porque é o seguinte, o que a gente faz é enxergar o talento que as pessoas têm e direcionar eles para aquilo que eles têm potencial, né? Então, você tem que estar muito atento para cada um daquele que chega, no caso meu na fundação, de o que é que ele tem para propor para o mundo, né? Então é muito isso, que você tem que enxergar isso nas pessoas. Cada pessoa tem dentro de si uma proposta de mundo. Todo mundo tem talento. Todo mundo tem talento, todo mundo tem o que propor para o mundo, tem o que contribuir para o mundo. E aí o empreendedor social, na realidade, ele só é esse avivador, né, do talento das pessoas. E a gente vai falar mais sobre talento, a gente vai falar mais sobre empreendedorismo social ao longo do programa. Mas essa missão que a gente te vê desenvolvendo hoje, à frente da Fundação Casa Grande, na verdade ela nasceu muito antes, né? Ela nasceu ainda na tua infância no Cariri, verdade? Ainda no Cariri, né? E, assim, uma coisa que primeiro a gente tem que observar isso na gente, né? Uhum. Observar na gente qual é o talento que a gente tem. Uhum. Então, eu tive uma infância muito produtiva. Com 9 anos de idade, ou melhor, antes dos 9 anos de idade, né? Uhum. Com 5 anos, por aí, eu já era uma pessoa que gostava muito de ouvir lendas. E já imaginava, né? As pessoas contavam as lendas para mim. Uma dessas pessoas era a Dona Artemísia? Isso. Quem é a Dona Artemísia? Explica para quem está em casa. Quem é a Dona Artemísia? Dona Artemísia era uma cabocla cariri, né, que a família dela era cariri e que morava em Nova Olinda. E quando eu gostava de fugir lá para casa dela, para ela contar lendas para mim. Então ela contava aquelas lendas e o que ela contava para mim, ela era contando a lenda e eu vendo, eu via as lendas. Ela fazia a contação de história e eu já via as lendas. Então aquilo ali foi assim para mim uma coisa muito mágica. Ela tinha um índiozinho de madeira que ela ia buscar lá no quarto da casa dela, trazia aquele índio de madeira, me mostrava, que ela chamava de caboquim, né? Porque na realidade caboclo era aqueles índios, né, do tempo de hoje, já chamavam os caboclos, né? E aí ela chamava, mostrava o caboquim e contava essas lendas. Então eu ficava encantado com aquilo. Isso foi o primeiro, vamos dizer assim, um primeiro bloco, né, da minha vida, da minha infância, foi essa absorção mitológica do Cariri. Essa ludicidade, digamos assim, também te ajudou muito, essa questão lúdica, contribuiu para essa tua infância que foi tão bacana pelo que você conta? Sim, aí depois meu pai com 9 anos de idade, né, mudou do Ceará
para o norte de Goiás. E aí eu vivi a segunda parte da Casa Grande, né? Porque a primeira parte, como eu estou dizendo, foi essa parte mitológica e arqueológica. Então eu me encontrei com isso ainda na infância, né? A relação que tem do mito e que tem dos elementos que esse mito gera, desde uma pedra encantada, de uma mãe d'água, até as pinturas rupestres, né? Então, todo esse primeiro momento de Artemisa reporta isso, essa relação com a pré-história e com a mitologia local. Depois, meu pai, em 73, final de 73, ele se muda para o Bico do Papagaio, né, que é o Parque do Araguaia, uma cidade entre o rio Tocantins e o Araguaia. Nós chegamos lá no período ainda do final da guerrilha do Araguaia, né? Ainda eu vi um pouco esse movimento. Né? Vivenciou esse momento da história, né? Interessante, quando eu estava em Nova Olinda, pouca gente sabe que na época da ditadura militar, Nova Olinda foi escolhido para ser feito uma base militar onde ia rastrear todo o Nordeste. Eu confesso que eu não sabia. Não sei se deve ter muita gente em casa que sabia dessa história, mas eu não sabia. Chegou a haver treinamento de guerra mesmo, os aviões passando, soltando bomba. Nossa. O exército se instalou, o exército brasileiro se instalou em Nova Olinda. Nossa. E a ideia, porque como Cariri, ele está num raio de 700 quilômetros de todas as capitais do Nordeste, então, meu pai na época era prefeito em Nova Olinda, e eu ia para os acampamentos, que meu pai ia ver, e o exército ia mostrar os treinamentos de guerra que eles faziam. Então, nesse período, depois disso, a gente vai para o Tocantins, e lá eu vejo a outra realidade, que é a guerrilha do Araguaia, né? Que era o chamado terrorista, que tinha toda aquela história. Então, eu participei desses dois momentos, no Ceará de uma forma, né? E lá de outra forma. Então, quando eu cheguei numa cidade por nome Mira Norte, então lá não tinha nada, praticamente nada. Então, eu fiz um cinema de sombra, eu tinha uma editora de revista em quadrinho, eu tinha uma banda de lata. Então, eu era um animador cultural, né, da cidade, da infância, né? E isso aí foi um momento, assim, o segundo momento, que é justamente o momento que você encontra na Casa Grande, sobre o projeto de comunicação que a Fundação tem. E a gente vai falar mais sobre isso, mas foi lá em Mira Norte que a música acabou entrando na tua vida? Foi. Em Mira Norte a música entrou na minha vida porque quando nós chegamos no Goiás, as músicas que tocavam lá eram aquelas músicas caipira. O sertanejo. Sertanejo, né? Na época era caipira mesmo. Caipira ainda não mesmo, não tinha tinha esse sertanejo, né? que a gente tem hoje. Né? Não, era caipira mesmo. E nós levamos, na época era disco, né? Nós levamos os primeiros discos de Fagner, de Ednardo, de Belchior para lá, que as pessoas não conheciam. Sabiam nem quem era. Sabiam nem quem era. Então a gente levava e era uma preciosidade. Era tão precioso que as pessoas roubavam os discos. Nossa. Roubavam os discos que a gente levava e um saía roubando do outro. E a gente ficava circulando aqueles discos na cidade. O disco virava uma coisa como quem fosse assim, um souvenir, mas você sabia que o disco estava na casa de fulano, que já tinha sido pego por outro. Então esses discos foram muito gastos e ouvidos naquela época. E a gente tinha as rodas de viola que tocavam aquelas músicas. Então a gente tinha aquelas pessoas que já eram jovens, que já a gente era mais criança, mas a gente era induzido também a tocar violão. Tinha a pessoa mais bem sucedida que tinha na cidade, era uma pessoa que trabalhava na Caixa Econômica. Um amigo nosso, já de mais idade, que conseguiu passar no concurso e ele tinha dinheiro para comprar as coisas. Então ele era quem comprava livro e tal. Então isso foi um momento muito importante, porque naquela época, ali naquela região, a gente já ouvia de Bob Dylan a Elomar. Nossa. Já ouvia, era assim, as pessoas chegavam de Goiânia lá, que é a capital de Goiás, ficava admirado com o repertório nosso. Ficava admirado como era que a gente tinha uma diversidade de repertório daquela forma. Como é que era o nome da banda? A banda? A banda, vocês tinham uma Sim, banda? Eu tinha uma bandinha de lata, eu tinha uma bandinha de lata. Pois é, não tinha nome, não. Não tinha nome, não foi batizado agora. Não foi batizado a banda nossa, não. Mas a gente tocava, tocava percussão na banda, né?
Entendi. Meu irmão tocava guitarra, tinha outro que tocava bateria. Então, essa bandinha de lata era uma tradição, que a gente fazia o seguinte, a gente tocava, ensaiava e tocava na festa das meninas. As meninas, elas faziam festa nos quintais da casa delas. E a gente ia para tocar as festas. Então os meninos iam tudo para os quintais, os pais deixavam, porque era uma forma de brincar, era um momento que a gente brincava. Então, ninguém dançava, ia para lá só ver mesmo a banda tocando. E nossa banda dizia, a banda hoje nossa está num quintal de fulano de tal. Aí ele chegava lá e estava tocando. E esses eram animadores da cidade, digamos assim, né? Eu tinha uma revista, a editora de revista em quadrinhos. Pois é, eu ia te perguntar que história é essa que você criou tua própria revista, lembra, hein? Eu fazia as revistas em quadrinhos. Eu pegava folha de papel e dobrava, grampeava. No início era costurado, com linha. Depois chegou o grampeador na cidade, né, que era uma cidade muito atrasada na época. Então chegou o grampeador e eu grampeava as revistinhas. Então tinha uma série de heróis que eu lançava. E eu tinha aquele compromisso de lançar semanalmente as revistas. E outra coisa também que eu fazia era uma revista desportiva. Eu tinha uma revistinha que eu fazia toda segunda-feira, tinha que estar na escola, essa revistinha, porque eu acompanhava todo o cenário dos jogos que tinha das crianças nos campinhos, que tinha os campeonatos nos campinhos de várzea. Os campeonatos locais, né? Os campeonatos de várzea mesmo das crianças. Então eu ia lá para a beira do campo, né? Quando eu chegava, a pessoa já ficava animada porque eu estava lá e fazer uma jogada bonita poderia sair na revista Placar, que era a minha revista. Aí apelidavam de Placazinha, na época tinha a revista Placar, né? Então... Saudosa revista Placar. E aí eu fazia todo o cenário, dava todas as reportagens de todos os jogos que teve. Depois os adultos começaram a ver e começaram a me levar também para assistir os jogos dos adultos, para fazer também a resenha, né, do jogo dele. Então eu fazia revista de herói e revista esportiva. E era assim, as pessoas gostavam muito, porque era uma forma como quem fosse um diário de bordo da cidade. E ainda teve o cinema também? Tinha um cinema, eu tinha um cinema. Meu pai, a primeira vez que eu assisti um filme... Você tinha quantos anos? Eu tinha 9 anos de idade. Então foi Sansão e Dalila, com Victor Maturi, aquele filme de Sansão e Dalila, de Hollywood, aquelas produções... Um clássico. Clássico, né? E aí, eu digo que a primeira vez que eu fui num filme, eu assisti um filme 3D. Naquela época? Naquela época eu entrei na tela. Eu praticamente entrei na tela. Quando eu assisti filme 3D pela primeira vez mesmo, 3D, agora recentemente, eu disse, foi isso que eu vi. Foi isso que eu vi. Eu fiquei tão encantado com o cinema que quando eu saí de lá, eu quis fazer cinema. Então eu comecei a pegar tiras de plástico e pintar com pincel e botar lâmpadas para ver se projetava. Depois eu tentei com quadrinhos cortar e fazer a sequência do quadrinho passando numa caixinha de sapato. Depois, um dia, meu pai mandou a gente lavar um quarto que ele tinha construído, uma sala que ele tinha construído para montar uma papelaria. E nós botamos um lampião para clarear, que já era de noite, e eu vi que minha sombra projetava na parede. Então, eu mexia ou aproximava da parede e diminuía. Quando eu encostava perto do lampião, ela aumentava. Então eu vi que eu poderia ali fazer um cinema. E aí comecei a fazer cartazes, então eu ia para a sessão de cinema, assistia os filmes, decorava as falas, decorava os efeitos especiais, né? De um tiro, de um vento, do cavalo correndo, e decorava a trilha sonora. Então eu assoviava a trilha sonora, eu assoviava muito fino naquela época. Né? Assoviava. E fazia zoado os efeitos especiais na boca e fazia as falas. Então botava um bonequinho, peguei uma caixa de madeira, naquela época refrigerante vinha em caixa de madeira, tirei a grade de dentro, peguei uma lanterna, botei um pano branco na frente, peguei aqueles bonequinhos que vinha da Gulliver na época, né? E fazia os bonequinhos se mexendo na lanterna.
Então, quando um bonequinho atirava no outro, né, que eu queria que ele caísse, eu pegava uma taliscazinha do coqueiro, tirava da palmeira do coco, e batia por baixo, ninguém via, o boneco caía. Então todo mundo vibrava. Meu cinema era lotado de crianças, sabe? Era lotado. Então eu assistia o filme, aquelas crianças que não tinham condição de assistir cinema, depois via para meu filme, assistia o que era que estava passando no cinema grande, e eu passava essas informações. A gente está quase para encerrar esse primeiro bloco, e eu te vejo falando com muita saudade dessa parte da tua infância, né, no Tocantins, mas chegou um momento da tua vida que você resolveu voltar para o Cariri. Por que você voltou? Eu voltei para o Cariri porque é o seguinte, porque a professora, desde de criança, dizia para a gente, olha, nós estamos mais ou menos aqui. Então eu passei 18 anos da minha vida, ou melhor, de 9 até os 18 anos, 9 anos da minha vida sem constar no mapa. Então, me deu vontade de conhecer o mundo. Tinha um amigo meu que ele falava como era o mundo. Né? Ele nunca tinha ido em canto nenhum, mas ele lia a revista e ele falava de Paris, falava de Tóquio, né? Que ele lia e falava essas informações. E aí, me deu vontade de conhecer o mundo com 18 anos. Então, a forma que eu pensava de conhecer o mundo era de navio. Então, eu voltei para o Ceará, fiquei um ano na casa de uma tia, depois vim aqui a Fortaleza, me alistei na Capitania dos Portos e fui servir a Marinha de Guerra em Natal, na base Almirante Ariparreira, porque eles recrutavam aqui em Fortaleza. Então eu fui marinheiro durante um ano na base Almirante Ariparreira em Natal. Né? Então foi um momento assim da minha vida que foi justamente quando começou a campanha das diretas no Brasil. Eu fui eu gostava muito, eu via anunciando que Chico Buarque ia estar em Natal, né? Miúcha, né? Tancredo e então eu fugi de dentro do quartel, lá de dentro da Marinha, né? Lá da base, né? E entrei dentro de uma barraca de feira, fiquei escondido porque se a gente fosse pego ia preso. Com certeza. Né? Fiquei dentro esperando anoitecer numa barraca de feira para de noite assistir o comício das diretas em Natal, que Chico cantou, né? Chico Buarque cantou nesse dia. Então, para mim, passei um ano basicamente embarcado, né? E depois de um ano eu voltei novamente para o Cariri. E é sobre o Cariri que a gente vai falar mais daqui a pouco, no segundo bloco do Influenciadores. Não sai daí, a gente volta já.